É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. O programa onde eu trago convidados sobre temas de saúde, lembrando que saúde não é brincadeira. O meu convidado hoje do programa é meu amigo pessoal, cirurgião vascular, Giovanni Fernandes. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, de poder vir aqui participar do teu programa. Eu já assisti esse teu programa de entrevista e é um programa muito interessante, porque ele leva informações às pessoas sobre saúde, né, que é o nosso bem maior. Então, estamos aqui para responder o que for possível dentro da minha parte, que é a cirurgia vascular. Plenamente contigo. Eu tento fazer o possível para trazer pessoas qualificadas e que tragam informações de qualidade para o nosso público. Giovanni, explica para as pessoas o que faz um cirurgião vascular. Bom, né, a cirurgia vascular ela é uma área muito ampla, né? Como o nome já diz, o cirurgião vascular é o médico que vai cuidar da circulação das pessoas, né? Nós cuidamos praticamente de toda a circulação, a não ser dois locais específicos. A circulação cerebral, que fica reservada ao neurologista, e hoje nós já temos o neurologista vascular, especialista nessa área. Neurocirurgião também. O neurocirurgião, né? O neuroendovascular também. E a circulação das coronárias, do coração, que aí é cuidada pelos nossos colegas cardiologistas clínicos, cardiologistas intervencionistas que trabalham na hemodinâmica e o cirurgião cardíaco, né? O cirurgião vascular cuida de todo o resto da circulação. Aorta torácica, aorta abdominal, ilíacas, membros inferiores, carótida, falando da circulação arterial, e também cuida da circulação venosa, das varizes, das veias, trata as tromboses venosas, tromboses superficiais, profundas, né? É mais ou menos isso aí que faz o cirurgião vascular no dia a dia, cuida da saúde vascular das pessoas. Aproveitando já que tu iniciaste falando de varizes, e eu sei que tu faz as coisas mais complexas, vamos iniciar então a nossa conversa falando da estética, porque eu tenho uma busca tão grande hoje em dia da cirurgia, por procurarem os cirurgiões vasculares pela estética das pernas, que é a cirurgia das varizes basicamente, suas ramificações. Conta um pouquinho para nós aí as técnicas, o que tem se usado. A gente tem colegas super capacitados aqui na Unimed também, meus amigos pessoais também, em que fazem essas cirurgias. Explica um pouco para nós. O paciente muitas vezes ele chega no consultório com uma queixa estética, mas na verdade aí cabe a função do cirurgião vascular entender por que ele está com aquela varizezinha, que às vezes a queixa é estética, mas pode ser só o que nós chamamos a ponta de um iceberg. Às vezes por trás o paciente já está com uma patologia venosa mais avançada, às vezes com uma insuficiência de uma safena, uma insuficiência de uma veia perfurante que comunica o sistema venoso superficial com o profundo, e é por isso que nós temos que aí lançar mão de exames, né? Tanto a avaliação clínica com a conversa com o paciente, com um bom exame físico, mas com exames de imagem. Hoje a gente usa o ultrassom, o ecodoppler vascular, que é primordial, é extremamente necessário nessa avaliação da função das veias do paciente nas pernas, para a partir daí a gente poder definir qual o melhor tratamento a ser feito, que vai variar de paciente para paciente. Não existe forma de bolo, receita de bolo para tratar os nossos pacientes com varizes. Prestar atenção, eu acho. O que eu sempre falo, o tratamento é individualizado. Cada um é um. Não é simplesmente secar varizezinhas a fundo, a ponto estético,
sem pesquisar a causa base ou quem gerou elas. Exato, né? Todo paciente ele é único e ele exige uma avaliação individualizada, né? E é isso que a gente vai fazer na nossa avaliação, na nossa consulta. Por isso que os pacientes, às vezes, eles vão no consultório e eles já vão com a ideia que, eu vou lá para secar varizes e já quer sair fazendo as aplicações, o tratamento. Não. Primeiro a gente vai fazer uma avaliação, vai conversar com o paciente, vai entender o que ele está buscando no nosso consultório, se é uma queixa estética, onde se tem uma questão funcional, fazer os exames, passar para o paciente o seu diagnóstico preciso daquele paciente e propor a melhor forma de tratamento para aquele paciente. Que aí nós temos inúmeras técnicas que nós podemos utilizar. E aí vai depender muito da experiência do profissional, de como que ele trabalha, quais as técnicas que ele pode lançar a mão. Que vai desde uma escleroterapia química, né, com aquela famosa injeção com a seringuinha, agulhinha, injetar nas microvarizes, nas telangiectasias, glicose hipertônica, com soluções, nós usamos soluções combinadas com algumas medicações, polidocanol, aí vai variar a concentração dessa solução conforme o tamanho daquela varizezinha, exato, né? Espuma é uma possibilidade também de aplicação em alguns vasos. O laser, né, que pode ser feito o laser transdérmico e até nas cirurgias daí que quando tem envolvimento de safena, pode lançar a mão do que a gente chama do laser endovascular, que você vai com um catéter por dentro da safena e vai fazer uma cauterização daquela veia e ela vai se fechar e vai fibrosar e depois o organismo vai absorver, né, sem necessidade daquelas cirurgias que se fazia, que funcionava muito bem, a cirurgia convencional ainda, né? Se faz, é possível fazer, mas hoje a gente sabendo que a cirurgia com as técnicas de termoablação, que é o endolaser, a radiofrequência numa safena, são considerados o padrão ouro pelos consensos americano e europeu, né? Tu tenta aplicar essas técnicas para os nossos pacientes, que são técnicas com uma recuperação mais rápida, um retorno à sua atividade profissional. Hoje todo mundo tem uma vida muito corrida, agitada, questão de trabalho, questão de família. Ninguém quer ficar 10, 15, 20 dias sem poder estar fazendo o seu trabalho, sem estar dirigindo, sem estar fazendo seu exercício físico. Então, a gente com essas técnicas modernas, o que a gente chama de flebologia moderna, a gente devolve o paciente às suas atividades do dia a dia rapidamente, né? Esse é um grande diferencial nessas técnicas. Muito bem. Lembrando então, as tecnologias são inevitáveis na evolução da medicina. A gente falou das varizes agora, né? Mas o cirurgião vascular não trata só de varizes, né? As doenças dos vasos linfáticos cabe também, né, ao cirurgião vascular, por problemas de circulação. O cirurgião vascular ele trata a circulação venosa, a circulação arterial e a circulação linfática. A circulação linfática a gente precisa muito da ajuda dos fisioterapeutas, com drenagem, com fisioterapia, porque normalmente esses pacientes eles vêm com edema nas pernas, é uma das queixas principais, e o tratamento é muito baseado nisso, numa drenagem linfática, numa fisioterapia, no exercício físico, na elastocompressão, no uso de meia elástica, para diminuir esses inchaços, né? Mas é uma área do que o cirurgião vascular atua também. Muito bem. Tu tens te dedicado atualmente numa subespecialidade da cirurgia vascular. Não que sub seja menos, ao contrário até. É uma especialidade a mais dentro da cirurgia vascular, que seria então a cirurgia endovascular. Isso. Conta um pouquinho para nós aí. O que é a cirurgia endovascular? Aí é legal a gente até falar um pouquinho vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou médico, formado em 2004 na URGS, aqui na nossa Universidade Federal. Para chegar em cirurgia vascular, a gente tem que passar primeiro pela cirurgia geral, fazer uma residência, 2 anos, meu tempo eram 2 anos, que eu fiz no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, e depois mais 3 anos de cirurgia vascular que eu fiz no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. E na época, né, a cirurgia endovascular é uma área nova da cirurgia vascular e que ela cresceu muito nos últimos anos. Quando eu fiz a minha residência, né, eu não sou tão velho assim, mas eu já tenho meus cabelos brancos. Isso foi em 2006, 2007, 2008, a cirurgia vascular. O meu chefe, Dr. Telmo Bonamigo, foi um dos maiores expoentes na cirurgia vascular arterial, no tratamento da correção do aneurisma de aorta e no tratamento da doença carotídea. O aneurisma, para as pessoas entenderem, é quando as fibras que seguram
artéria começam a se desfazer, né? Para a pessoa entender o que é um aneurisma. O aneurisma é uma dilatação da artéria, né? Que ela, vamos pensar como se fosse um balão, né? E é um balãozinho que vai inflando e se ele inflar demais, pode chegar a um certo momento e explode, estoura. E a pessoa morre. E aí é dramático. Sendo um aneurisma de aorta, o paciente, a chance de mortalidade é quase 100%. Então, esses pacientes, quando a gente diagnostica, nós temos que tratar eles previamente à ruptura. Aí nós usamos alguns critérios, principalmente o tamanho, para indicar a intervenção ou seguir com um tratamento apenas conservador, com exames de imagem, né, que nós ficamos seguindo esse paciente. Mas deixa eu só voltar nesse ponto. Então, nessa época, eu fiz essa minha formação com o Dr. Thelmo Bonamigo, que foi, como eu disse, um dos maiores expoentes a nível de Brasil e de mundo, né? É um cara que sempre foi chamado em congressos, palestras, aulas. Ele era uma unanimidade nesse assunto, em cirurgia convencional. Mas, ao mesmo tempo, foi surgindo a cirurgia endovascular e ele, como toda pessoa de mais idade, tem um certo preconceito contra novas técnicas, achando que aquilo aí talvez não fosse desenvolver, não fosse dar certo, ainda mais ele sendo uma referência na cirurgia convencional. E é ali que quando eu comecei a entender a cirurgia endovascular e depois de sair da minha residência e ver a diferença no resultado no tratamento, na questão da recuperação dos pacientes, aí eu me apaixonei por aquilo ali e fui cada vez buscar mais conhecimento, cada vez me preparar mais. E isso aí tudo é um processo, né? Assim como na tua área. Existem treinamentos. Cursos. Hands-on, que tu faz a coisa. E é uma coisa que tu não te prepara em uma semana, em um mês. Isso é um processo contínuo. Longo. E a gente está sempre se preparando, está Todos sempre os melhorando. dias Todos é os um dias. novo dia. Todos os dias. Hoje eu estou melhor do que ontem, amanhã eu espero estar melhor do que hoje. E assim é a nossa carreira. Quanto mais pneu tu troca, melhor tu sabe trocar o pneu. É verdade. Tipo isso, né? E não é desprezando. Todas as profissões em geral, quanto mais tu vê uma coisa, mais tu aprende ela. Né? Exato. Quanto maior a tua experiência, quanto maior a tua vivência, quanto mais casos tu tiver, provavelmente se tu te dedicar, se tu te esforçar, se tu tiver aquela condição mínima que a pessoa tem que ter para exercer, com certeza cada dia tu vai estar evoluindo. E isso a gente faz estudando, participando de eventos, de congressos nacionais, congressos internacionais, fazendo publicações, né? A gente tem que... Mas o segredo de tudo eu acho que é tu realmente amar aquilo que tu faz no dia a dia. É amar a medicina, no meu caso, amar a cirurgia vascular, amar a cirurgia endovascular, e é isso que vai me fazer cada dia ser melhor e buscar mais informação, mais conhecimento, mais habilidade técnica para poder entregar para os meus pacientes. Porque quando o paciente te procura, o grau de responsabilidade que a gente está assumindo, nós como os médicos, é altíssimo, né? Imagina tu fazer uma intervenção, que é o que a gente faz, tu também é cirurgião, né? Otorrinolaringologista. Quando o paciente procura, ele está se entregando para ti, né? Ele está confiando em ti, ele está entregando o corpo dele em busca de saúde, de melhora, né? Na tua pessoa. Então, o mínimo que a gente tem para fazer por aquela pessoa, por aquele paciente, é o melhor. E para oferecer o melhor, a gente tem que se preparar todos os dias, o tempo todo. É isso aí. E para ter a cirurgia endovascular, existe uma certificação, uma formação, como é que funciona isso? Isso aí, a cirurgia vascular e a cirurgia endovascular, a gente faz procedimentos que a gente considera de alta complexidade. Sim. Né? Se a gente focar na questão do aneurisma, vamos falar um pouquinho de aneurisma para ficar mais fácil de conversar. O aneurisma, como a gente já disse, é uma dilatação de uma artéria que ela cresce como se fosse um balão que tem o risco de explodir. Um dos aneurismas que a gente mais encontra no consultório é o aneurisma da aorta abdominal, né? A aorta que está lá no abdômen, na frente da coluna, que ao longo do tempo vai dilatando, que é mais comum no paciente idoso, paciente que fuma, paciente tabagista, né? Então, esses pacientes, quando a gente descobre que eles têm um aneurisma, a gente vai definir junto com eles se nós vamos tratar ou não tratar, e a principal consideração vai ser o diâmetro daquele aneurisma. Se ele, digamos, chegar em 5 centímetros, 5,5, ele tem indicação de tratamento, porque o risco de ruptura é maior do que o risco da nossa intervenção, né? Hoje, nós temos a possibilidade de tratar isso de maneira endovascular, que é através de catéteres, que a gente consegue acessar a virilha do paciente, como se fosse um cateterismo. Do coração, só que... Então, quando o aneurisma chega numa indicação pelo seu diâmetro de tratar, aí hoje nós temos a opção de lançar a mão do tratamento endovascular. Claro, algumas situações ainda a cirurgia aberta ela é
a única opção. Então, o cirurgião vascular, ele tem que estar preparado tanto para fazer a cirurgia aberta, convencional, como a cirurgia endovascular. As vantagens da cirurgia endovascular é que ela é muito menos agressiva para o paciente. Nós conseguimos abordar esse paciente sem fazer aquela incisão chifo pública, sem abrir a barriga do paciente, para ser mais claro, sem precisar fazer a laparotomia, com uma recuperação, na maior parte das vezes, extremamente rápida. Hoje, a gente, em São Paulo, já tem colegas fazendo em regime de hospital dia, paciente recebendo alta em praticamente 24 horas. A gente aqui não precisa disso, a gente costuma deixar o paciente 48 horas, 72 horas internado no hospital para a gente monitorar mais de perto essa evolução. Mas é fantástico, o paciente faz a cirurgia, acorda da cirurgia, já pode se alimentar, 6, 8 horas depois já pode sentar na cama, já pode levantar, já pode deambular. Isso tudo é importante na recuperação, na evitar complicações respiratórias, né? Então é um grande avanço. Menos complicações, menos riscos e maior retorno, mais rápido retorno na vida cotidiana. Gente, vou chamar o nosso patrocinador, apoiador master. Voltamos logo após o intervalo. Até logo. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, voltando, gente, estou com meu amigo aqui, Giovanni Fernandes, cirurgião vascular. Giovanni, a gente parou num tema que tu não respondeu, agora eu vou apertar de novo. Como é que é para ter esse título ou se intitular um cirurgião endovascular? Explica para nós um pouquinho aí. Ok. No tempo quando eu fiz a minha formação, minha residência, só existia a residência de cirurgia vascular. Como tu falou lá no início do programa, a endovascular ela é uma subespecialidade dentro da cirurgia vascular e com o crescimento dela, com esse avanço, né, hoje a grande parte dos nossos procedimentos a gente tem que usar essa técnica endovascular, né? Ainda existe espaço para a cirurgia convencional, por isso que o cirurgião bem preparado, ele tem que saber as duas técnicas, tanto a cirurgia aberta, convencional, com corte, digamos assim, mas ele tem que saber fazer a técnica endovascular. Então, quando eu terminei a residência, eu só saí formado com a titulação de cirurgia vascular e com o advento da cirurgia endovascular, eu comecei a interagir mais, a procurar conhecimento, fui fazer cursos, preparação, comecei a atuar, fazer os casos, mas aí para ficar uma coisa legal, a nossa Sociedade de Cirurgia Vascular e Endovascular do Brasil, a SBACV, ela nos permite fazer uma prova de titulação, né? Que tu te inscreve, tu comprova que tu tem um número X de casos, que tu já fez, tem experiência, tem atuação nessa área, tu pede uma assinatura de algum colega que já tem esse título e tu pode te inscrever e realizar e fazer essa prova, né? E que tu vai lá e tu vai competir contigo mesmo, tu só precisa atingir 70% de acerto, uma prova teórica, né, escrita, e uma prova prática de casos, né, que tu vai discutir com, um professor vai te indagar e tu vai fazer tuas respostas. E essa é uma prova extremamente difícil, que o índice de aprovação é menor de 30%, né? No ano que eu fiz lá em 2018, e fui aprovado, menos de 30% das pessoas foram aprovadas. Eu, felizmente, além de ser aprovado naquele ano, ainda tirei o primeiro lugar, né, que é uma coisa que me dá uma grande satisfação e um certo orgulho, porque é a prova de que o que eu estou fazendo está no caminho certo, a minha dedicação, meu estudo, de sempre querer entregar o melhor pelos pacientes. Isso aí, uma dessas questões também da evolução, que a gente trabalha em equipe, né? Nós na cirurgia vascular, acho que na otorrino também, a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Esses pacientes, eles exigem uma demanda muito grande, são pacientes que às vezes ficam 2, 3, 4 dias internados, a gente precisa de equipe para fazer a cirurgia, a gente precisa de equipe para cuidar desses pacientes no pós-operatório, tem que agradecer aos nossos colegas clínicos, nossos colegas cardiologistas que nos ajudam, nossos colegas intensivistas da nossa UTI, que nos dão esse suporte para a gente poder ter um resultado bom com esses nossos pacientes. Mas ali eu tenho, tu sabe, eu tenho meu irmão, né, que tu gosta de chamar carinhosamente de Nene, né? O Nene também é cirurgião vascular
E ele é um pouco mais novo do que eu, e apesar de eu brincar e dizer que eu sou o mais novo, né, que parece, né? Mas ele fez a formação em cirurgia vascular e endovascular no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, agora nos anos de 2017 e 2018. E, né, nessa questão de competição, também eu disse, eu não vou ficar para trás do meu irmão, né, porque ele vai vir vai fazer cirurgia endovascular, vai ter o título, eu não vou perder para ele, não vou ficar atrás. Eu fui atrás, fiz a prova e fui aprovado, felizmente. Então é o título de vascular e de cirurgião endovascular. Isso. São títulos separados. Tu pode fazer isso através da prova de título, que foi o meu caso, né? Que tu vai lá e peça a prova, direto. ou método direto de residência. Tu faz a residência em cirurgia vascular, aí depois tu faz uma outra prova, passa por um outro processo seletivo e faz mais, pelo menos 1 ano de residência em cirurgia endovascular. Foi o caso do meu irmão que ele fez dessa maneira. Que é o Guilherme, se as pessoas querem saber o nome, é o Guilherme. Então isso é considerado cirurgia também de alta complexidade. Sim, sim. Não é só a aorta, então, que vocês tratam, né? A gente contou no início, mas conta assim aquele membro que não está indo sangue direito, que daí vocês usam, eu vou facilitar aqui para o Giovanni, que as pessoas entendem. Vocês já ouviram falar o stent, que a pessoa colocou as molinhas no coração para desentupir as coronárias, para o sangue passar e não deixar o tecido muscular do coração morrer? É a mesma filosofia, não é? Exato. É o mesmo estilo de pensamento. Perfeito, perfeito. Nós temos uma das patologias que nós tratamos no dia a dia, é a doença arterial obstrutiva periférica. É o paciente que está com oclusão da circulação arterial dos membros inferiores, das artérias da perna, e que esse paciente, muitas vezes, ele pode estar em risco de uma amputação maior, de perder o membro. E aí que o cirurgião vascular atua para provocar o salvamento, né, daquele membro, promover uma revascularização. E aí nós temos o método endovascular, que nós vamos através de catéteres, normalmente nós acessamos essa circulação pela virilha, que nós vamos lá, passamos um fio guia, passamos um catéter balão que vai lá e infla aquela artéria para fazer uma dilatação. Algumas vezes somente aquele balão é suficiente, ele já consegue abrir, restaurar o fluxo sanguíneo, mas algumas vezes a artéria está tão doente que tu faz angioplastia, tu retira o balão e aquela artéria se fecha novamente. Aí nós precisamos colocar aquele suporte de metal, que é o que nós chamamos de stent, que vai manter aquela artériazinha aberta, mantendo o fluxo até a extremidade, promovendo a reperfusão do membro e promovendo o salvamento desse membro. As pessoas gostam de saber, Giovanni, tu falaste sobre, então, obstruções de fluxo periférico. Então vamos ajudar também, que não é só da tua especialidade, é uma área nossa da medicina, explicar para eles que essas pessoas mais propensas a ter essas obstruções são os tabagistas, os diabéticos, pessoas com problemas circulatórios de coagulação. Os pacientes hipertensos, tabagistas, diabéticos, dislipidêmicos com alteração do colesterol elevado, triglicerídeo, são os pacientes com maior risco de desenvolver a obstrução da circulação, obesidade, sedentarismo, né? Então, o que é a medicina vascular, digamos, preventiva? É atuar contra esses fatores de risco. É tratar a hipertensão com medicamento, com exercício físico, com controle do peso. Paciente diabético, diminuir peso, emagrecer, fazer exercício, tomar as medicações necessárias, insulina, hipoglicemiantes, parar com o hábito do tabagismo, né, que são os principais fatores para o desenvolvimento dessa doença obstrutiva. Então a gente tem que tratar os fatores causais. Isso é a medicina preventiva e depois mesmo que quando o paciente faz uma intervenção endovascular ou aberta, também controlar esses fatores de risco. Isso a gente faz no consultório vascular, isso a gente faz no consultório do clínico, isso a gente faz no consultório do cardiologista, porque esses mesmos fatores são os fatores que levam à obstrução da circulação das pernas, mas que também levam à obstrução da circulação das coronárias, do coração. Então nós atuamos em conjunto, né? Não é um médico só que faz. A multidisciplinaridade, a gente sempre usa isso aqui. Anteriormente, tu citaste os fisioterapeutas, como são importantes para nós. Aqui na saúde, que eu falo no programa, não tome o remédio do seu vizinho. Não tome o remédio do balcão da farmácia. Tome o remédio indicado por um médico. Aí tu está começando o caminho certo. Às vezes não é tão certo, mas na maioria das vezes tu está procurando o caminho certo.
Procurar o cardiologista, procurar o endócrino, e tudo isso começa com o clínico. Exato. Que vai te poder abrir esse leque aí do que tu vais precisar fazer para ter uma qualidade de vida melhor, uma longevidade melhor e evitar as doenças cardiovasculares a fundo. Prevenção é fundamental, né? E isso depende somente daquela pessoa que está nos vendo lá do outro lado, né? De se conscientizar, a consciência. conscientização, né? De buscar cuidar da sua saúde, que é como a gente diz, é o nosso bem maior, nós temos que estar sempre atentos com ela. Giovanni, não é só o cirurgião vascular que pode fazer a medicina endovascular, né? Quais são as outras especialidades da medicina que podem fazer esse título e atuam nessa área? Nós temos, que nem eu falei no começo, a questão da neurointervenção. Hoje nós temos o neurologista, o neurocirurgião neuroendovascular que atua nessa parte, né? Que é quem tem o conhecimento, que é quem tem a formação nas doenças do cérebro, nas doenças vasculares do cérebro. A parte do coração é o cardiologista intervencionista, nossos colegas hemodinamicistas que têm o conhecimento da doença do coração e que vão atuar nessa área. Agora, no restante, no restante da circulação, aí é a área do vascular. Por quê? Seria o mais correto, então, o vascular exato, fazer. Por quê? Não é porque ele tem a habilidade de usar um catéter, um fio-guia, de colocar um stent, de implantar, de liberar. Não, é porque ele estudou a doença vascular. Ele conhece como que se comporta a doença vascular na perna, ele conhece como se comporta a doença vascular na carótida, ele conhece como se comporta a doença vascular na aorta, né? Então, esse conhecimento é fundamental tanto na hora de tratar, como também na hora de indicar o tratamento. Nem todos os pacientes precisam de intervenção. Muitas vezes o tratamento clínico, com medicação, com controle daqueles fatores de risco, é suficiente. O aneurisma, eu falei antes, tem a hora certa de indicar. Aneurisma pequeno, tu fica acompanhando esse paciente com exame de imagem. Ecografia anual, eventualmente uma tomografia, né? Então, cada paciente é um paciente, é aquela questão da individualização do paciente para a medicina e o que nós chamamos também de medicina de precisão hoje. Medicina para aquele paciente dirigida para aquela pessoa. E para aquele local específico. Também. A endovascular vai tratar o local específico. Perfeito. Foi o que nós estávamos falando. Uhum. A gente também falou que não só endovascular, que ainda existe a indicação dos métodos antigos, que também ainda são efetivos, porém trazem mais comorbidades para o paciente. Comorbidades é a ferida, é a exposição de tecidos, é o tempo de cicatrização, é longe das atividades físicas, é longe do seu trabalho, enfim, uma série de coisas. O que tu gostaria de nos acrescentar, Giovanni, para as pessoas assim entenderem, procurar o vascular, ou vai primeiro no clínico? Dica agora. Uma dica. Eu acho que todo mundo tem que fazer uma avaliação com o cirurgião vascular para ver como é que está a sua saúde vascular. A partir de que idade? Mas Aí, a partir de que idade? Aí vai depender muito da patologia, né? Para aquele paciente, vamos voltar lá para o início do programa, varizes, está com vasinho nas pernas, vai no vascular fazer uma avaliação. Vamos lá ver se aquilo é só realmente uma varizezinha estética ou já tem algum componente funcional maior, se já está com dor na perna, já está com algum inchaço, né? Então, a qualquer idade nessa questão. Para a parte arterial, né, normalmente os pacientes eles se manifestam com uma idade um pouco mais avançada, né? Nossos pacientes de aneurisma, normalmente eles já têm mais de 60, 70 anos, né? Paciente com história de ter fumado, de hipertensão, né? Para as pernas, aquele paciente que está caminhando e no meio da quadra está tendo que parar porque a panturrilha está endurecendo, que nós chamamos de claudicação intermitente. Esse paciente que está acontecendo isso por obstrução da circulação, esse paciente tem que ir lá no consultório. A maior parte das vezes nós vamos conseguir já com o exame físico e com a anamnese, com a conversa com o paciente, já entender o que está se passando e ter um diagnóstico e lançar a mão, se for necessário, da ecografia, do ecodoppler arterial, do ecodoppler venoso dos membros inferiores, né? E fazer a avaliação completa, né? Fazer uma ecografia do abdômen, se já tiver na idade para um screening, para uma investigação de um aneurisma, fazer uma avaliação da carótida, né, através da ecografia. Então, tudo a gente consegue fazer de maneira minimamente invasiva, sem agulha, sem exposição ao raio-x também, na maioria das vezes. Então, procure o seu vascular para conversar, fazer aquele seu check-up. Isso é o mais importante, né? O procedimento endovascular é usado raio-x, né? Usamos fluoroscopia, tanto é que nós temos que usar barreiras de proteção ao raio-x, né? Nós usamos avental de chumbo, tanto o colar cervical como avental no tórax, no abdômen,
E esses procedimentos são feitos em salas especiais, com parede de chumbo, para evitar que essa radiação se espalhe, né, que fique concentrada naquele local. Maravilha, Giovanni. Nosso tempo já terminou. Tu quer deixar uma ressalva, o teu arroba, se alguém quiser te seguir, para mandar perguntas? Pode nos seguir nas redes sociais, @Dr. Giovanni Fernandes. E novamente agradecer o convite, foi muito prazeroso estar aqui por esse período e espero poder ter sido claro nas considerações que fiz aqui contigo. Muito obrigado, Giovanni, muito obrigado vocês pela paciência. Mande suas perguntas para que cada dia possamos melhorar mais o nosso programa. Lembrando, saúde não é brincadeira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.